Bom dia, vida, meu amado. Bom dia, vida, minha amada. Continuando, estamos aqui falando sobre chamados segundo o seu propósito. Tremendo, né? É bom quando nós entendemos, quando nós cremos no nosso chamado, quando nós cremos no propósito de Deus na nossa vida, amado. Ninguém foi chamado por Jesus para ser membro de banco ou prego. Membro de branco é prego, que prega ali as madeiras para formar o banco. Não, você e eu fomos chamados em propósito diferente. Nós fazemos parte de um corpo, e o corpo é formado por membros. Nós temos duas mãos, direita e esquerda. O que a mão direita faz, a esquerda não faz, e as duas são mãos. Nós temos que entender isso. Nós podemos ter propósitos parecidos, mas não são iguais. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho filhas gêmeas, elas são bivitelinas, então elas são diferentes, mas muitas pessoas as confundem, dizem que elas são idênticas. Ainda que fossem univitelinas, elas não seriam a mesma pessoa, elas seriam diferentes, porque teriam um propósito diferente. Você entende isso? Nós somos membros do corpo, que a perna direita faz, a esquerda não faz. O que eu vejo com o olho direito, eu não consigo ver com o olho esquerdo, nem tudo. Então existe uma grande diferença, embora sejamos parecidos. O propósito também é assim. Não existe menor ou maior propósito, porque o propósito de cada um, trabalhando junto, forma o grande propósito de Deus. Então eu falei que primeiro você precisa crer no seu propósito. Segundo, você precisa entender o teu propósito. E terceiro, você precisa andar no teu propósito. Sim, andar no teu propósito. Porque não adianta você crer, não adianta você entender, se você não começar a caminhar no teu propósito. Se você não começar a agir naquilo que Deus chamou você. Não importa, mas se as pessoas olham para você e dizem que você não tem o perfil. Sabe, porque o homem tem muito disso. O homem olha para você, olha para o seu jeito de ser e fala assim: você não tem um perfil para isso, você não tem um perfil para aquilo, não tem isso, você não tem um perfil para essa empresa, você não tem um perfil para essa área. Mas quem vai decidir se você tem perfil ou não é Ele. E para Ele, tanto você como eu, nós temos o perfil. Sabe por quê? Porque antes de qualquer coisa, Ele morreu na cruz por nós. Se você não tivesse o perfil para o propósito que Deus tem na sua vida, você não teria nascido. Então, meu amado, minha amada, arranca do seu coração toda a palavra negativa do homem, sabe? Que colocou no seu coração dizendo que você não serve para isso, que você não serve para aquilo outro. Para aqui dá, mas para ali não dá, porque você não tem um perfil. Não, quem decide isso não é Ele, quem decide Ele é o Senhor. Não deixe isso entrar no seu coração. Você precisa andar no propósito. Lembra de Abraão? Abraão é chamado por Deus aos 75 anos de idade. É interessante observar que Abraão viveu numa cidade idólatra. O pai de Abraão era fazedor de ídolo, idólatra. Então escute bem, ele cresce, aos 75 anos ele escuta Deus falar com ele crê no Deus único, no Deus verdadeiro, e Deus fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão então ele começa a andar no propósito de Deus. Deus disse: de ti farei uma grande nação. Ele não tinha filho nenhum, a sua mulher estéril não podia gerar, mas Deus fala: de ti eu farei uma grande nação. O propósito de Deus na vida de Abraão era, através de Abraão, criar o povo escolhido, o povo ao qual Deus se manifestaria para a humanidade. E Abraão creu e começa a andar. O problema, amado, é que eu e você achamos que por causa disso nós vamos fazer tudo certinho. Não, Abraão cometeu erros, Abraão falhou, mas ele não parou na sua caminhada. Teve até momentos que ele ficou meio que assim, porque a Bíblia vai falar que ele está na sua tenda, cabisbaixo, e Deus se manifesta para ele e fala: eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ele abre a boca e vomita o que está no coração dele, falando: de que me adianta ter o Senhor como meu galardão, como meu escudo, se eu não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser o mordomo Eliezer. Sabe, ele está reclamando com Deus, ele está ali indignado porque o tempo tinha passado e o filho da promessa não tinha vindo.
Mas Deus não dá nem ouvido a essas queixas, Deus não dá nem ouvido a essas murmurações. Deus fala: vem cá, meu filho, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas, 1, 2, 3, 15, 20, 50, eu já contei aquela, me perdi, canta de novo, 300, eu não sei se eu contei aquela, não dá para contar as estrelas, não, assim será a sua descendência. E a Bíblia diz que Abraão creu nisso, e isso lhe foi imputado como justiça, e você não vai ver nunca mais Abraão reclamando ou murmurando de Deus, porque o filho não tinha vindo. 25 anos passam até que a promessa se cumpra. No meio disso, ele dá ouvido a sua mulher, entra na escrava, tem um filho que depois gera uma confusão, não um garoto, mas a própria esposa, tentando fazer aquilo que Deus disse que faria. Mas Abraão, mesmo errando, ele não para de caminhar, ele continua a caminhar. O seu problema e o meu problema, amado, é que quando nós erramos, nós paramos, nós sentamos à beira do caminho e falamos: não vai dar certo, eu não vou mais em frente, eu vou desistir, eu não fui chamado para isso, esse não é meu propósito, porque nós começamos a ouvir o diabo e as pessoas ao nosso redor nos acusando, porque é muito fácil encontrar pessoas que vão te jogar para baixo, mas difícil é encontrar pessoas que vão te estender as mãos para firmar os seus pés e colocar você de pé. E fale: levante a cabeça e continue. Sabe, amado, você precisa andar no seu propósito. Então, se você crê no seu propósito, se você entende o seu propósito, começa a caminhar no seu propósito. Quando eu criei no meu propósito, quando eu entendi o meu propósito, eu comecei a caminhar no meu propósito. Como que eu caminhei no meu propósito? Eu comecei a ouvir mensagens, eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ler livros, eu comecei a fazer cursos online, sabe, à distância. Na época nem era online, tinha na internet. Na época era via correio, mandava cartinha, esperava um tempo, eles mandavam o estudo, eu fazia, mandava a prova, respondia, voltava. Eu fui me aprofundando, até que foram surgindo oportunidades, primeiro para testemunhar numa igreja. Eu lembro que a primeira vez que eu fui testemunhar numa igreja, ali por Santa Isabel, São Gonçalo, Alcântara, eu lembro que quando me chamaram, eu nem era nada ainda, era apenas um obreiro da casa de recuperação, né? E eu continuo não sendo nada, não sou nada. E eu fui caminhando do banco que eu estava até o púlpito. As minhas pernas tremiam tanto que parecia que eu ia cair. Quando eu cheguei lá, eu botei a Bíblia em cima do púlpito, segurei com as duas mãos, o microfone ficava fixo. Eu segurei e firmei para que as pernas não fraquejassem. E ali eu li Isaías 42, verso 16. As coisas tortas farei direita, essas coisas eu farei e não vos desampararei. Fechei meus olhos, abri a minha boca e comecei a testemunhar e a pregar. Eu só fui abrir os olhos de novo quando, aleluia, eu terminei. Foi minha primeira vez. Eu tinha tanto frio na barriga, tanto tremor em mim, tanto receio do que eu estava fazendo, mas eu comecei a caminhar. Sabe, na sala de oração eu descia, eu pregava de manhã, eu pregava à tarde, eu pregava à noite. E aí eu comecei, os lugares que eu ia, oportunidades que eu tinha, eu começava a dar uma palavra, uma saudação, vai testemunhar em outro lugar, vai testemunhar em outro lugar. E eu comecei a falar daquilo que Deus fez na minha vida. E estou nessa até hoje. Hoje eu ainda sinto frio na barriga. Não existe mais a tremura nas pernas. Hoje eu consigo olhar para o público, eu consigo olhar para os irmãos fixos. Sabe, porque eu fui caminhando no meu propósito. Hoje eu continuo lendo, hoje eu continuo estudando, hoje eu continuo buscando conhecimento e entendimento em Deus, esclarecimento no Senhor. Mas hoje eu já creio, hoje eu já entendo e hoje eu já caminho no meu propósito. Então você precisa. Qual é o seu propósito? Você foi chamado para louvar ao Senhor. Quando você abre a boca e canta, é diferente. Glória a Deus, escute músicas, ore, adore com alguém tocando, adore a capela, adore na rua, adore em casa, adore no banheiro, adore ao Senhor.
Cante, deixe Deus ouvir a sua voz, deixe o mundo ouvir a sua voz, porque se esse é o seu propósito, a sua voz atrai a presença e a unção é liberada, sabe? Nós precisamos entender isso, porque quando o propósito existe, não é o que nós achamos. Sabe, uma vez eu preguei uma palavra numa igreja lá em Itapeva, e quando eu acabei de pregar essa palavra sobre Mefibosete, eu falei assim, que palavra horrível. Meu Deus, que pregação terrível é essa, horrível, eu nunca preguei tão mal dessa forma. Eu fiquei incomodado com aquilo. Passados uns dias nós fomos fazer um culto lá, eu era responsável pelo culto lá, e estava na casa lá do pastor Nelson, se eu não me engano, e a gente conversando, e o pastor Nelson me disse, pastor Luiz, eu já ouvi o senhor pregar várias mensagens, muito boas por sinal, mas a mensagem que o senhor ministrou domingo, sobre Mefibosete, para mim foi a melhor de todas. E eu pensava, como a melhor de todas? E aí Deus falou comigo, filho, não é o que você acha, se está bom ou se está ruim, é como eu trabalho aquilo que sai dos seus lábios, sabe? Ele disse, olha, não reaja à reação do público, sabe? Se o público levanta a mão, dá glória a Deus, exalta, não se preocupe com isso, se preocupe em entregar a mensagem que eu coloco no seu coração, o resto é com o meu espírito, é Ele que trabalha nos corações, é Ele que ministra nos corações a mesma palavra de forma diferente, conforme a necessidade de cada um, e não é a reação que você tem que estar empolgado ou não, você tem que estar certo do teu propósito, e o seu propósito é ministrar a minha palavra, o resto é comigo. Assim é no louvor, assim é no ensino, assim é no tranger no instrumento, sabe, no tocar uma bateria, você precisa crer no seu propósito, você precisa entender o seu propósito, e você precisa andar no seu propósito. Eu quero orar com você. Bendito e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos o teu santo e poderoso nome, Senhor, nessa hora. Eu te agradeço, ó Deus, pela tua beleza e pela tua santidade. Obrigado por essa palavra em nossos corações, por abrir o nosso entendimento, nossa mente, para compreendermos, ó Deus, a sua vontade, o seu querer, teu propósito. Todos nós fomos chamados segundo o seu propósito, todos nós fomos chamados segundo o seu querer. Então, ó Deus, nos conduza nele, que nós possamos crer, que nós possamos entender e que nós possamos andar e perseverar nele, em nome de Jesus. Meu Deus, cada pessoa que está ouvindo essa palavra, cada irmão que está recebendo essa porção da sua palavra, que ele receba fé, que ele receba fé, que ele receba unção, que ele receba poder, que ele receba graça, Senhor, que ele receba o toque do Senhor, para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus, amém. Isso aí, meu amado, minha amada, beijo no seu coração, bom dia, vida para você.